Caros alunos, bem-vindos à nossa última atividade sobre este tópico de conservação da biodiversidade. Qual a mensagem principal que nós estamos construindo ao longo dessas atividades? A de que a sustentabilidade depende da conservação da riqueza biológica e que essa conservação está ao nosso alcance. Começamos conversando sobre a distribuição da riqueza biológica no planeta, o tamanho da riqueza biológica no planeta e sobre a perda da biodiversidade. Lembrando que estamos passando pelo 6º pico histórico de extinções ao longo da história evolutiva do planeta e que teremos perdido metade das espécies do planeta até o final deste século, se não mudarmos os rumos do desenvolvimento. A seguir, conversamos sobre por que, afinal de contas, esse é um assunto importante. Por que conservar a biodiversidade? Sabemos agora que existem razões antropocêntricas, egoístas, e razões altruístas, ecocêntricas, para conservar a biodiversidade. Estando conscientes e preocupados com a perda da biodiversidade e as consequências desta perda, discutimos então as causas da perda e como enfrentar então esse problema, conhecendo os motivos pelos quais a biodiversidade é perdida. E muito bem, estando todos conscientes, preocupados e conhecedores das causas, como afinal de contas conservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade? O que nós podemos fazer a respeito? Esse é o tema da nossa discussão de agora. Quais são as ideias principais que nós vamos desenvolver aqui? Bom, é de que as principais oportunidades para conservar a biodiversidade estão em medidas indiretas, focadas na sustentabilidade. Existem medidas diretas também, vamos conversar sobre elas, mas este é um tema de conteúdo profissional da área. E quem não é um profissional da área, o que pode fazer? Muitas coisas, na verdade, praticamente todas as coisas que são as mais importantes. A outra ideia é de que o que nós fizermos pelo bem-estar comum beneficia a biodiversidade e vice-versa. Existe uma sinergia dentro da ideia da sustentabilidade. No centro da sustentabilidade está o bem-estar comum e a conservação da biodiversidade é uma das dimensões da sustentabilidade. A outra ideia importante é que nós precisamos proteger as espécies ameaçadas, aquelas que estão em risco de desaparecerem daqui até o final do século. Precisamos, para isso, mais áreas protegidas e mais áreas verdes, tanto para proteger as espécies como para proteger o fornecimento de serviços ecossistêmicos que são absolutamente fundamentais para a sustentabilidade da sociedade, para a promoção do bem-estar comum. Precisamos minimizar os efeitos da mudança climática. Isso significa, principalmente, sequestrar carbono e reduzir emissões. Lembrando que a mudança climática é o nosso maior desafio civilizatório e é também uma das principais ameaças à perda da biodiversidade, uma das principais causas de extinção daqui até o final deste século. A outra ideia importante que vamos discutir aqui é que precisamos colocar um foco na pegada ecológica. Isso significa máxima eficiência e menor impacto. E precisamos colocar um foco nas forças motrizes, no primeiro dominó da cascata de causas e efeitos que redunda na extinção. Isso significa consciência, isso significa ação política, isso significa ação cidadã. Foco na economia justa, foco no consumo consciente, foco na justiça social e foco em tecnologias brandas. Tudo que nós fizermos com um foco nas forças motrizes e com um foco na pegada ecológica vai promover o desenvolvimento sustentável e vai promover a conservação da biodiversidade, porque estes são os primeiros dominós da nossa cascata de causas e efeitos que nós já discutimos em outra atividade. Sabemos que a extinção é o resultado de efeitos
na estrutura e dinâmica das populações, que tem como causa impactos nos ecossistemas e na paisagem, que por sua vez são causados por mudanças no uso humano dos recursos, que por sua vez são causados pelas forças motrizes do desenvolvimento. Então, para conservar a biodiversidade, nós precisamos de ações ao longo de toda essa cascata de causas e efeitos, com foco nas causas últimas, porque todas as medidas que nós tomarmos aqui nesses níveis inferiores serão sempre medidas paliativas se nós não alterarmos os rumos do desenvolvimento. Vamos lá então. Nesse primeiro nível de causas e efeitos, o foco é nas espécies e nos ecossistemas. O que pode ser feito, o que precisa ser feito nesse nível de atuação? Bom, todas as diretrizes, todas as ideias estão condensadas num documento muito importante, que é a Convenção da Diversidade Biológica. A Convenção da Diversidade Biológica é um acordo assinado entre muitos países. O Brasil é signatário desta convenção, a maior parte dos países do planeta é signatário desta convenção, e se comprometeram com medidas de conservação da biodiversidade. A convenção estabelece 3 objetivos. O primeiro deles é a conservação da biodiversidade in situ, ou seja, conservar a biodiversidade onde ela está, nos seus ambientes naturais. E a conservação da biodiversidade ex situ, ou seja, em jardins botânicos, em jardins zoológicos, para aqueles casos dramáticos de espécies que estão na iminência de desaparecer. O outro objetivo da convenção é a promoção do uso sustentável dos recursos biológicos. Então, não tem nada de errado, não é equivocado utilizar os recursos biológicos. Aliás, os recursos biológicos, como a gente já viu nas outras atividades, tendem a assumir cada vez mais importância no desenvolvimento, na medida que os recursos não renováveis tendem ao esgotamento. Então, é fundamental, é bom, é necessário utilizar os recursos biológicos, porém, esse uso precisa ser sustentável. Como fazer isso? Leiam a convenção. E, finalmente, porque o nosso objetivo é o bem-estar comum, é importante compartilhar os benefícios da conservação. Esses benefícios da conservação precisam estar ao alcance, precisam beneficiar a toda a sociedade, a todos. Muito bem, como nós protegemos espécies, o primeiro passo é saber quais são as espécies ameaçadas e onde elas estão. Todos os países, o Brasil, vários estados brasileiros, inclusive alguns municípios, têm as suas listas vermelhas de fauna e flora ameaçada. Conhecer quais são as espécies ameaçadas e saber onde elas estão é muito importante para, então, identificar áreas prioritárias para a conservação. Aqui no Brasil, conforme os levantamentos mais recentes, já foram identificadas 1.173 espécies ameaçadas da fauna. E essas espécies ameaçadas da fauna são espécies características dos diferentes biomas brasileiros, várias espécies que são endêmicas, que são exclusivas desses biomas. Observem que todos os biomas têm espécies ameaçadas, observem que existem espécies ameaçadas mesmo na região amazônica, que de fato uma das maiores e mais diversas e mais bem conservadas regiões do planeta, uma das florestas mais bem conservadas do planeta ainda, embora esteja nesse momento passando por um processo acelerado de degradação, de ocupação desordenada. E mesmo a Amazônia, que ainda está relativamente conservada, já apresenta espécies ameaçadas. A Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil, é o que tem o maior número de espécies ameaçadas, e essas espécies estão em todos os biomas brasileiros. Lembrando que aqui no sul do Brasil temos o bioma Pampa, o menor dos biomas brasileiros, exclusivamente em território do Rio Grande do Sul, e que tem o seu próprio conjunto de espécies ameaçadas também.
Bom, na flora, esse número é maior ainda. Já foram identificadas 2.953 espécies ameaçadas de plantas, também distribuídas em todo o território nacional, com uma grande concentração nas áreas mais densamente ocupadas, que correspondem novamente ao bioma da Mata Atlântica. Mas observem que existem espécies ameaçadas de plantas espalhadas por todos os biomas brasileiros. Bom, sabendo quais são as espécies ameaçadas, o próximo passo é identificar quais são as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, ou seja, aquelas áreas que são muito importantes, porque elas é nessas regiões que nós ainda encontramos essas espécies que estão em perigo de extinção. E esses levantamentos já foram feitos, esses mapas já estão disponíveis e eles são orientadores muito importantes das políticas públicas, das políticas de desenvolvimento, das políticas de ocupação do território. Nós precisamos, nessas regiões consideradas prioritárias, proporcionalmente à sua importância de conservação, criar mais áreas protegidas, criar mais parques, criar mais reservas. Por que é tão importante criar áreas protegidas? Porque as áreas protegidas são os únicos espaços, são os únicos territórios cujo objetivo número um, cujo objetivo mais importante é a proteção da biodiversidade. Em todos os outros espaços, em todos os outros territórios, também é possível e também é necessário conservar a biodiversidade. Vamos conversar mais sobre isso. Mas nestes outros espaços existem outros usos do solo que são considerados prioritários. Seja a agricultura, seja a mineração, seja a expansão urbana. Então, quais são os únicos espaços onde a prioridade é a biodiversidade? As áreas protegidas. Existe uma meta global de cobertura de áreas protegidas. Essa meta global, que faz parte da Convenção da Diversidade Biológica, que faz parte dos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, é de alcançar a meta de 17% do território nacional protegido na forma de unidades de conservação, na forma de áreas protegidas, parques e reservas. Por que 17%? Se nós soubermos escolher esses 17% com muito critério, será possível proteger nesses espaços 70% da biodiversidade, ainda ficando os outros 30% remanescentes para proteger nos outros 83% do território, nesses casos de forma compatível com outros usos mais intensivos. Então, nós precisamos de mais áreas protegidas. A meta de 17% ainda não foi batida pelo Brasil e existem em quase todos os ecossistemas, em quase todos os biomas brasileiros, nós estamos ainda bastante longe de atingir essa meta. Nós estamos mais próximos de atingir essa meta no bioma da Amazônia. Bom, isso quanto ao primeiro nível. Quanto ao segundo nível, bom, precisamos ter também um foco nas ameaças diretas. Quais são essas ameaças diretas? A perda, a fragmentação e a degradação dos hábitats, a introdução de espécies exóticas que se tornam invasoras, a contaminação, a exploração direta, excessiva, insustentável dos recursos ecológicos, dos recursos biológicos e a mudança climática global. Precisamos de ações específicas para cada um destes casos. A mudança climática eu vou deixar para conversar um pouquinho mais adiante. Vamos conversar rapidamente sobre as outras ações. Qual é o princípio? O princípio é manejar a paisagem, manejar o território de forma sustentável. Isso significa promover uma paisagem que seja heterogênea e que respeite vocações. O modelo de planejamento da conservação em escala de paisagem deve ser um mosaico complexo de áreas com diferentes graus, diferentes intensidades de uso. Nós temos uma tendência a imaginar o território como um tabuleiro de xadrez, branco e preto.
De um lado desse tabuleiro estariam as áreas protegidas, aquele lugar onde as pessoas são indesejadas, onde o espaço deve ser exclusivo para a biodiversidade, onde deve ter um guarda e uma cerca e ninguém pode entrar e nada pode ser feito. E no outro lado do tabuleiro, as áreas de uso intensivo, aquelas áreas onde, bom, ali não tem biodiversidade, esses espaços não são importantes, ali nós podemos fazer o que nós quisermos. E nem um caso, nem outro. Nem as áreas protegidas são lugares que não devem prestar a sua colaboração para o bem-estar comum. Sim, devem. Elas devem estar focadas na conservação da biodiversidade. Este é o seu uso prioritário, mas elas também devem cumprir um papel de promoção do lazer, do turismo, do desenvolvimento regional e outras funções. E nas áreas de uso intensivo, é necessário proteger as espécies, proteger os serviços ecossistêmicos também aqui. De que forma? Vamos examinar isso logo a seguir. E além dessas duas cores do nosso tabuleiro, nós precisamos ainda criar uma paisagem que seja mais complexa, que inclua áreas que eu estou chamando aqui de áreas de usos múltiplos. O que são essas áreas de usos múltiplos? Nem 8, nem 80. Essas áreas de uso múltiplo são áreas verdes de todos os matizes, corredores verdes de todos os matizes, áreas focadas no extrativismo ao invés da produção intensiva, o cumprimento da legislação ambiental que prevê áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente que permitem usos humanos, mas usos rarefeitos, usos mais brandos. Promover a agricultura orgânica, especialmente a agricultura orgânica de base familiar. Por que agricultura orgânica? Porque ela usa menos insumos químicos e, portanto, reduz a contaminação, porque ela tem um modo de produção que é mais diversificado, porque a agricultura orgânica, especialmente a de base familiar, cria um mosaico mais complexo, um reticulado mais fino, com uma maior diversidade de hábitats, uma maior diversidade de cultivos e, portanto, uma maior diversidade de espécies. Aqui no sul do Brasil, a exploração do gado em campos nativos, aproveitar o bioma pampa para produzir o boi verde, para produzir a carne sustentável, sem a necessidade de ração e soja e desmatamento, porque o bioma pampa oferece recursos biológicos para a produção de carne de um modo sustentável. Com relação às áreas de uso intensivo, quais são os princípios? Bom, a redução de impacto, a minimização de todos os impactos e a adoção sempre das melhores práticas. Bom, isso começa pelo respeito a todos os regulamentos ambientais. Os regulamentos ambientais não são criados para inibir o crescimento econômico, impedir as pessoas de produzir. O objetivo é promover a sustentabilidade e, entre umas dimensões dessa sustentabilidade, promover a conservação da biodiversidade. É importante maximizar as áreas verdes, criar e manter corredores. As áreas verdes são fundamentais mesmo nas áreas de uso intensivo, porque elas proporcionam serviços ecossistêmicos. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Sempre adotar as melhores práticas de uso da terra, na medida do possível, sempre optar por espécies nativas, evitar a introdução de espécies exóticas que podem se tornar invasoras, causando problemas econômicos e problemas ecológicos, minimizar ao máximo o uso de contaminantes, minimizar ao máximo a geração de resíduos, e essa lista poderia seguir. Todas aquelas ações focadas em redução de impacto e na adoção de melhores práticas, todas aquelas ações focadas na sustentabilidade ambiental, vão indiretamente beneficiar também a conservação da biodiversidade. E as áreas verdes? As áreas verdes têm uma função fundamental mesmo nos espaços de uso humano mais intensivo, nas áreas urbanas, nas áreas agrícolas, nas áreas industriais. Qual é a função das áreas verdes? Conservar e restaurar as funções de suporte e os serviços ecossistêmicos da regulação, especialmente a captura de carbono, a manutenção da fertilidade do solo, a regulação
local do clima, a regulação hídrica local, a infiltração de água no solo, a recarga de aquíferos, o controle de enchentes, o controle de secas, a manutenção da qualidade da água, a manutenção da estabilidade do relevo, a produção de recursos biológicos, polinização, dispersão, controle biológico, a manutenção da capacidade de autodepuração, de reciclagem de resíduos e de efluentes. Isso tudo são funções das áreas verdes, sejam elas terrestres ou aquáticas, e que são absolutamente fundamentais aonde as pessoas vivem, que são nas áreas urbanas, que são nas áreas agrícolas. Isso faz parte, é uma dimensão fundamental da qualidade de vida das pessoas, aonde as pessoas estão. No nosso terceiro nível, o foco é na expansão da pegada ecológica que precisa ser revertida. A expansão e a intensificação agrícola, a expansão urbano-industrial e o extrativismo, a pesca e a caça quando são insustentáveis. Qual é a mensagem aqui? Foco na pegada ecológica. Qual é a sua pegada ecológica? Já fizemos uma atividade mensurando, utilizando essas calculadoras para ter uma ideia da magnitude do nosso efeito no planeta e para simular medidas que nós podemos adotar e o impacto que essas medidas podem ter na redução da pegada ecológica. A outra mensagem é ser eficiente, ser inteligente, construções eficientes, transporte eficiente, energia eficiente, a engenharia eficiente. Então, ser eficiente, ser inteligente, isso vai fazer com que a nossa pegada ecológica se reduza. Bom, e finalmente, um foco muito importante nas forças motrizes, nas causas últimas do processo de extinção, que são também as causas últimas da insustentabilidade. Foco nas causas últimas, isso significa crescimento populacional, crescimento do consumo, desenvolvimento tecnológico inadequado e modelo econômico insustentável. O que nós precisamos com relação ao crescimento populacional é ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais consciente, que permita que as pessoas façam as suas opções quanto às suas formas de relacionamento e quanto ao número de filhos de forma consciente, de forma racional. Então, esta é a forma de controlar o crescimento da população. E quanto às outras causas? Bom, o que nós precisamos aqui são ações políticas, ações cidadãs de forma consciente. Uma democracia representativa consciente, justiça social, economia justa, segurança abrangente no lugar de segurança nacional, transparência nas instituições, transparência nos governos, transparência nas empresas. A transparência é fundamental para que todos possam fazer opções conscientes. A transparência é um elemento fundamental para uma decisão consciente. Um foco na economia, o foco tem que ser nos subsídios e tributos, numa reforma tributária que promova o desenvolvimento sustentável, remover subsídios perniciosos e remover tributos insustentáveis e substituir essas políticas por subsídios e por tributos que promovam o desenvolvimento sustentável. E, muito importante, protagonismo social. O que significa aqui o protagonismo social? Quem está assistindo a essa atividade é uma pessoa preocupada com sustentabilidade, que é uma pessoa em termos de informação privilegiada, especialmente num país desigual como o Brasil. Essas pessoas que são privilegiadas, que têm uma informação privilegiada, têm uma tarefa muito importante, que é uma tarefa moral, que é exercer o seu protagonismo, influenciar as outras pessoas, além de elas próprias adotarem as suas ações individuais em direção à sustentabilidade.
protagonismo social é absolutamente fundamental. Precisamos ter um foco, falando de causas primárias, no clima. É fundamental redirecionar o desenvolvimento para proteger o clima. O clima está na base da sustentabilidade e é o nosso maior desafio civilizatório. O que podemos fazer pelo clima? O que significa redirecionar o desenvolvimento? Bom, precisamos de políticas sustentáveis de transporte, políticas sustentáveis de arquitetura e urbanismo, políticas sustentáveis de energia, políticas sustentáveis de agricultura, de indústria, políticas de pesquisa e desenvolvimento, que são políticas públicas que estimulem o desenvolvimento de novas tecnologias, novas práticas, novos conceitos em direção à sustentabilidade, e as políticas econômica e tributária. É fundamental que todas essas políticas estejam direcionadas para a minimização dos impactos da mudança climática. Nós temos muitos papéis, como já conversamos até aqui, como cidadãos, mas além de cidadãos, nós somos também eleitores. Atenção! Nós não devemos reduzir a nossa visão como agentes sociais a uma postura de meros eleitores. Nós somos cidadãos também. Mas a dimensão de eleitor tem a sua importância. O seu candidato nas eleições, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais, tem propostas socioambientais? Eles têm propostas para energia, clima, água, resíduos, transportes, biodiversidade, urbanização, ciência, clima, agricultura, parques e reservas, indígenas, desmatamento, economia solidária, paz, renda, saúde. Esses todos são temas muito caros, entre outros que a gente poderia seguir listando aqui, na promoção do bem-estar comum. Então, seja consciente, seja cidadão, seja sustentável também na hora de exercer o seu poder como eleitor, além do seu poder como consumidor e como cidadão e como protagonista. Hashtag coletivo. Nós não vamos fazer nada individualmente. Procure o seu coletivo, procure a sua associação, seja ela de viés ambiental, de viés social, de viés solidário, de viés econômico. Todos os coletivos são bem-vindos e são necessários. Ache a sua turma. Hashtag coletivo. Junte-se com outras pessoas, porque juntos sempre somos mais fortes, sempre temos maior alcance. Tudo que você fizer de forma coletiva terá um alcance maior na promoção do desenvolvimento sustentável e, consequentemente, na conservação da biodiversidade. Estas eram as mensagens sobre conservação da biodiversidade. Já temos aqui uma lista de ideias e de conceitos que podem auxiliar na reflexão de cada um. Espero que tenham gostado dessa atividade e até a próxima.